Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E hoje a gente segue trazendo informações importantes sobre a sua saúde nesse período de carnaval. E o tema hoje é alimentação e hidratação. Dois pontos que costumam ser negligenciados nessa época de folia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Icleia Rocha, do Apvida. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Estela. Boa noite. Eu que agradeço estar aqui novamente. É um prazer recebê-la. Doutora, a gente vai abordar um tema em cada bloco do programa. E eu quero começar logo pelo mais problemático nessa época do ano, que é a alimentação. Muita gente pensa que no carnaval só a hidratação é importante, que comer qualquer coisa na rua resolve. Mas não é bem assim, né? Isso. É muito importante a gente ter o cuidado com a alimentação saudável e leve, especialmente, para a gente poder aproveitar esses dias de folia, que são tão esperados, que é para a gente estar alegre e bem, certo? E para a gente poder estar bem, a gente precisa se alimentar bem. E se alimentar bem não é necessariamente comer de tudo, comer alimentos pesados, muitas vezes gordurosos, que vai deixar a gente sem tanta disposição, na verdade, para brincar os dias do carnaval. Então, a gente tem sim que se atentar para o tipo de alimento. Normalmente, alimentos mais leves, mas isso também vai depender do horário, certo? Então, quando a gente vai para folia, né, para os blocos, curtir o carnaval pela manhã, a gente tem que se atentar para comer alimentos que vão dar mais energia também, como os carboidratos mais complexos, que são quais? As raízes. Então, a alimentação simples mesmo, inhame, macaxeira, batata, ou uma tapioca, ou a crepioca que já leva o ovo, certo? Vai sustentar mais, tá certo? Então, a gente tem que procurar alimentos com carboidrato complexo, que vão dar mais energia, e proteína também, mas tudo de forma, uma preparação saudável. Evitar estar botando... Tá utilizando frituras, certo? Então, preferir aqueles alimentos com menos gordura e tomar água bastante, tá certo? Um suco antes. Se for depois do almoço, aí a gente tem que ter aquele cuidado maior também para não fazer aquela refeição tão pesada, certo? Então, nada de feijoada, tá bom? Então, vamos preferir o básicozinho, arroz e feijão mesmo, a carne magra, um frango sem pele, sempre optando por evitar gordura, tá? Então, que tipo de alimento que a gente deve evitar? Né, dando como exemplo aí, você deu a feijoada, né, frituras também, né, a gente evitar. Isso. O que alimentos mais? pesados. Normalmente esses alimentos fritos, gordurosos, eles dão uma falsa saciedade. Uma falsa saciedade. Inclusive vão lhe dar sonolência, que é tudo que a gente não quer. Essa refeição mais pesada deixa a digestão muito mais lenta. Então a tendência, depois que a gente almoça, se for uma refeição pesada, a gente vai querer sentar, deitar, descansar. E vai ficar pesado mesmo para curtir o carnaval. Então nada melhor do que o nosso básico mesmo, um arrozinho com feijão, uma carne grelhada, assada ou cozida, um frango, peixe, carne branca é mais leve, certo? Com a preparação menos gordurosa também. Sucos de frutas, de preferência naturais ou pelo menos a polpa, nada de suco industrializado, tá bom? Água de coco. Perfeita, água de coco é um isotônico natural. A hidratação a gente vai falar no segundo bloco, né? Para a gente reforçar, além de ficar atento ao que comemos, a gente também precisa ficar atento ao local onde nós vamos comprar essa comida, né? Olhar a conservação do alimento, a limpeza do local onde a gente vai comprar é importante, porque nessa época de carnaval muita gente acaba comendo na rua mesmo, né? Do ambulante ou às vezes de algum restaurante menorzinho. É fundamental, Estela. Então, ter o cuidado para evitar, se possível, até comer na rua. O bom mesmo é a gente se programar, se organizar, levar os nossos lanchezinhos, os kitzinhos práticos para estar repondo. Então, a gente pode levar oleaginosas, castanha, amendoim, nozes,
E também as frutas secas, uva passa, tâmara, damasco. Então são kitzinhos práticos que a gente coloca na bolsa mesmo. Até, se for o caso, as barrinhas de cereal, melhor ainda as oleaginosas, porque a barrinha não deixa de ser industrializada. Sim. Se utilizar, a gente prefere aquelas com redução de açúcares, se possível. Mas o ideal são as oleaginosas, as sementes, as frutas secas e frutas. Gente, frutas frescas mesmo, a banana, a maçã, a pera, dá pra gente levar na bolsa até. É sempre a melhor pedida. Isso. Evitar o acarajé, por exemplo, que ali é uma fritura, não cai bem. Isso, é sempre mais perigoso você optar por comer na rua. Se acontecer, se não der para resistir, tente ao menos observar se está sendo preparado na hora, se está sendo frito ali naquele momento. Evite aqueles que já estão reservados e a gente não tem como ter certeza se foi preparado há pouco tempo. A gente nunca pode olvidar o nosso olfato mesmo, visual. Às vezes a gente... eu acho que está bom, não existe eu acho. Observe. Se a gente observar que, por exemplo, o queijo, quando a gente percebe que ele está mais amarelado, com aquela textura mais rígida, então provavelmente ele já está ali há muitas horas. É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Porque tudo que a gente menos quer no carnaval é ficar indisposto. Com ficar certeza. com uma diarreia, com intoxicação alimentar. Então, observar a textura do alimento, o cheiro, a aparência e, se possível, preferir aqueles que estão sendo preparados na hora. Mas, em primeiro lugar, se a gente pudesse organizar, levar os nossos próprios lanches. Agora, para a gente evitar esse tipo de intoxicação, essa intolerância, né? Esse problema durante a folia que a pessoa está lá para se divertir, vamos reforçar para o pessoal que está em casa quais os alimentos que devem ser consumidos. O melhor, então, é você comer em casa, já ir alimentado para a folia. Sempre é mais seguro. Então, antes de sair, o ideal é a gente já se alimentar. Lembrando sempre alimentos mais leves, café da manhã, as raízes com a proteína magra, pode ser ovos, queijos brancos são mais leves, para levar frutas frescas de preferência ou as frutas secas também, uva passa, banana passa, certo? E as oleaginosas são boas opções, amendoim, castanha, além de água. De preferência, se comprar água mineral, tá bom? E água de coco, é muito boa a água de coco porque está repondo sais minerais também. Cloro, potássio, magnésio, sódio, tá bom? A água de coco, ela é ainda muito melhor, logicamente, do que esses isotônicos que a gente compra industrializados. Sim. A água de coco é um isotônico natural, não tem conservante. A gente vai detalhar mais sobre a hidratação, né, no segundo bloco. Agora, doutora, bebê de estômago vazio está fora de cogitação, né? Essa história de vou começar a tomar a minha cervejinha, o meu vinhozinho, ou o que seja que a pessoa quiser tomar, minha caipirosca, mas não pode ser com o estômago vazio. De forma alguma. Tá bom? E lembrando que a gente vai detalhar no outro bloco, entre um copo de bebida e outro, um copo de água ou água de coco. E nunca de estômago vazio, jamais. Por que não ficar de estômago vazio? Qual é o problema? Até porque a gente, quando vai para a folia, a gente precisa ter energia, por isso se alimentar antes, e a gente já prevê que provavelmente a gente vai beber, ingerir algum tipo de bebida alcoólica. Então, quando a gente está de estômago cheio, não necessariamente cheio, mas quando a gente está alimentado, então o álcool ele vai ser absorvido de forma mais lenta. Tá bom? Vai ser absorvido, mas mais lentamente. Então, o efeito dele vai ser mais lento também. Então, dá para a gente não ficar, tá certo? Não sentir tanto o efeito dele em curto período. E dá para a gente não ter essa sensação, não sentir os efeitos do álcool propriamente falando. Bebida alcoólica serve para manter o corpo hidratado? De forma alguma.
Pelo contrário, Estela, a gente sabe que o álcool ele propicia a desidratação do nosso organismo. Ele é diurético, então a gente está bebendo e a gente está eliminando através da urina sais minerais e a própria água, o próprio líquido. Então, álcool, bebida alcoólica, jamais para hidratar ou matar a sede. Então, a gente pode até beber no carnaval. O aconselhado, se possível, até é evitar a bebida alcoólica. Como a gente sabe que é meio impossível no carnaval a gente pedir para os foliões evitarem o álcool, a gente pode, logicamente, como sempre, a orientação é beber com moderação. E especialmente na folia, no carnaval, que a gente está, além de tudo, a gente está transpirando, a gente já está perdendo líquido pelo suor, Verdade. tá bom? Então a gente precisa sim estar se hidratando constantemente. Pelo menos a cada 1 hora a gente tem que estar tomando água. Se você toma uma cervejinha, se você toma um drink, tem que estar tomando uma água também para ir se hidratando. Com certeza. A gente sabe, a orientação é sempre aquela. A cada 1 copo de bebida alcoólica, 1 copo de água ou água de coco, que é um isotônico natural, que tem para estar ajudando a gente a repor esses sais minerais. Então, é fundamental. Álcool, jamais bebida alcoólica vai hidratar, pelo contrário. E como você falou, manter o corpo hidratado é importante, porque a gente perde muita água na folia, né? No suor, pulando, gastando energia também, então é importante estar se hidratando. Muito. A gente sabe que pode ter complicações sérias, a desidratação, você pode desde ficar tonto com a vista turva até desmaiar ou até mesmo ter uma complicação mais séria. Então, desidratação não é brincadeira. E o álcool, ele ajuda a desidratar muito mais rápido. Então, sempre que estiver bebendo, está se reidratando. E a água, tá certo? E como a gente colocou no primeiro bloco, o alimento vai ajudar a gente a sentir menos ou mais lentamente, melhor dizendo, os efeitos do álcool. Perfeito. E quais as bebidas que os foliões podem consumir para repor essa perda de líquidos, de minerais, para dar energia? Primeiramente é a água mesmo. A principal. De preferência a água mineral, porque a gente garante a qualidade dela, especialmente se for comprada no local. Então, água, a gente precisa tomar de 2 a 3 litros de água. E isso nos dias normais, especialmente onde a gente mora, que é muito quente. Imagine na avenida, isso, né? Nesse calorão. Imagine sob o sol e dançando. Perfeito. E pulando. Atrás certo? do trio. Isso. Então, não é menos que, nessas épocas, não é menos que 3 a 4 litros de água. Tá bom? Então, intercalando com água de coco também, para estar repondo mais ainda os sais minerais. Você falou da água de coco, né? No primeiro bloco, a água de coco é importantíssima nessa questão. É um isotônico natural. Perfeito. Melhor do que estar comprando esses isotônicos industrializados, porque que tem eles muito vêm açúcar. com muito açúcar, vem com sódio também. Então, melhor uma água de coco que é 100% natural. Não aquelas de copinho, certo? A água do coco mesmo. Da fruta. E aqui na nossa terra não falta. Pois é, a gente tem em abundância, né? Demais. Sucos naturais também, tá bom? Se não tiver, no máximo da polpa para substituir, nada de suco industrializado. Aquela história do suco de caixinha é prático, mas não é de forma alguma bacana, porque tem muito açúcar, muito né? A quantidade mesmo. de açúcar é absurda. Muito mesmo. Fora para manter aquele alimento muito tempo, né, na validade, também, né? Muitos conservantes. As químicas, né? Os conservantes. Outra opção boa, gente, são as frutas frescas, laranja, tá bom? A melancia, o melão, se tiver a oportunidade na folia, mais difícil, é mais fácil você levar uma banana, uma maçã, uma pera, uma goiaba. De qualquer jeito, ela tem o teor de líquido, qualquer fruta. Então, é muito mais saudável para estar levando para a folia. A hidratação é fundamental. O picolé substituiria essa hidratação ou o consumo da fruta, por exemplo? O picolé de fruta, picolé de limão, picolé de uva? Boa opção, Estela, bem lembrado. Picolés da própria fruta, de preferência só da fruta, né?
de preferência, não necessariamente, mas eles refrescam mais, são muito mais refrescantes. Tem o açaí também, Sim, que não falta na nossa terra. Muitas pessoas agora, é verdade. Justamente. E nesse momento a gente está precisando de energia mesmo, mas mesmo assim dá para selecionar aquelas mais saudáveis. O açaí, se a gente puder colocar uma granola por cima, uma castanha, um amendoim, porque vai dar energia. Mais energia e mais saciedade. E vai alimentar também, né? Isso. Vai unir as duas coisas, Com né? certeza. A alimentação e a hidratação. Com certeza. Agora tem muita gente também nos blocos que acaba, os foliões, né? Já vi muito nesses carnavais, de congelar a caipirosca, a caipirinha e servir no picolé. Um picolé seria a caipirosca no palito. Isso acontece. Pode, tudo com moderação, tá certo? A gente pode, lembrando sempre de estar tendo o equilíbrio e a consciência de estar sempre se reidratando, usando a água, principalmente a água de coco. Lembrando que se for consumir esse picolé, né, com álcool, tá se hidratando, como você falou, sempre bebendo água, né? Isso, com certeza. E aquelas pessoas, gente, que têm comorbidades como pressão alta, diabetes, que estão obesas, tem que ter um cuidado ainda maior, tá bom? Até porque o álcool, além de desidratar, ele faz com que os níveis de açúcar no sangue, eles caiam, tá bom? Então, o diabético pode ter um pico de hipoglicemia, um risco maior. Então, a atenção tem que ser ainda maior. Tem até aqueles kitzinhos, aqueles sachêzinhos com mel, que é uma glicose mais saudável. Você pode ter uns 2 ali na bolsa para se perceber que está passando mal, já utiliza aquele sachêzinho de mel, quem é diabético e vai curtir a folia também. É bom procurar ver onde é o posto médico sempre, porque sempre tem aqueles postos dos primeiros socorros. Quem tiver alguma comorbidade tem que ter esse cuidado ainda maior. Quais são os riscos da desidratação? São inúmeros, desde uma leve tontura, como a gente colocou, até passar mal mesmo, desmaio e até entrar até em coma. Então é um risco muito grande. E desidratação, realmente a gente não pode achar que é algo que não seja preocupante, que não exija um cuidado. Tá certo? Então, a gente pode até uma desidratação, especialmente dependendo também de um idoso, por exemplo, o risco é ainda maior de entrar em coma e ir até óbito. Então, é importante as pessoas estarem atentas aos sinais da desidratação. Com certeza, que pode começar com uma tontura, uma vista escura, tá certo? Um passar mal, até um desmaio mesmo quando já está numa situação mais incontrolável. Então, a gente não pode esperar por isso. Então, numa situação como essa, o folião deve parar, se hidratar, comprar uma água, né? Quem estiver junto de alguém que esteja com esse tipo de sintoma, debaixo do sol quente, procurar uma sombra, se hidratar e parar um pouco. Com certeza. Descansar e se reidratar. Por isso a importância também de estar bem alimentado. A gente precisa fazer pelo menos as 3 principais refeições nesses dias de folia. E, se possível, os lanchezinhos. E a água tem que estar sempre conosco. A gente sempre coloca, a água ela precisa estar sempre ao alcance da nossa mão. Então, de preferência, trazer sempre conosco e, se não, está sempre em alerta, comprando, porque água realmente não falta, muito difícil. Maravilha. A gente não tem um acesso. Maravilha, dicas preciosas, né, para todos nós que vamos curtir esse carnaval. Doutora Icléia, muito obrigada pela sua participação, né, mais uma vez aqui com a gente no nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço, Estela, muito obrigada também. Gratidão. É isso mesmo, né, gente? Gratidão para vocês também pela sua companhia. Para rever essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenham um ótimo início de semana, um ótimo carnaval para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.